Falando de coronavírus, essa é uma notícia péssima, mas que é a situação para você acordar na sua casa e entender que o coronavírus não é uma gripezinha, é um vírus de verdade. Foram descobertos dezenas de corpos num caminhão, que você vai ver a imagem agora aí, estacionado na frente de uma funerária lá em Nova York. Os donos da funerária não serão, que aí, o Andrew T. Cleckley, eles não serão processados, nem tampouco presos. O que acontece é que esses corpos estavam amontoados em um caminhão não refrigerado, que são esses caminhões aí do seu Raul e o Hale. O que acontece também é que eram dezenas. Por ser dezenas, não contaram, já poderia estar numa situação mais complicada. O que o dono da funerária alega é que ele não está dando conta, ele não tem mais condições de receber os corpos lá dentro para poder fazer a preparação e também a despachar, né? Em algumas situações, as famílias que muitas vezes não podem ter o seu funeral, ao menos querem um enterro digno, de uma forma digna. Então, passa pela funerária e vão se amontoando. Por quê? Porque são muitas pessoas. São muitas pessoas morrendo. A prefeitura de Nova York e o governo de Nova York lamentaram a situação e disseram, inclusive, essa é a situação que Nova York está passando hoje. E claro que a população pede um pouquinho mais de dignidade, mas fica muito complicado da gente chegar nesse ponto que a gente está chegando e não ter. Agora eu pergunto, quantos corpos mais serão necessários ficar empilhados, jogados, para que a população tome ciência de que isso se trata de uma coisa muito grave? Não é dengue, não é H1N1, não é nada disso. É o coronavírus, é a Covid-19. É bom a gente ver essas coisas e descobrir o tamanho que a gente é. A gente é isso aqui, ó. E esse vírus, que é muito, infinitamente melhor, é muito mais gigante do que a gente. Só que a gente vai conseguir. Eu acredito. E se você não acreditar, passe a acreditar. Daqui a pouco eu vou falar desse apresentador, é o Siqueira Júnior, né? Siqueira Júnior, que no fim das contas, que fez uma campanha absurda para as pessoas saírem de casa, ele pegou o Covid-19. Ele, o Caio Coppola também na CNN disse que pegou o Covid-19 também, admitiu isso lá na CNN Brasil que pegou, né? E o filho do Bolsonaro também que disse que pegou. Mas a gente vai falar do Siqueira Júnior, tá? Daqui a pouquinho. Para a gente aproveitar, eu queria trazer um mapa aqui com os números, dá para a gente mostrar os números agora aqui, atualizados, esses números do coronavírus, para você que está em casa. Dá uma olhada como é que está a situação nesse momento, segundo a Johns Hopkins. A gente já tem mais de 3 milhões e 200 mil casos no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos, segundo Johns Hopkins, são 1 milhão e 68 mil casos, tá? Nessa situação que a gente vê aí, a Espanha continua à frente da Itália, depois vem o Reino Unido, França, Alemanha, Turquia, Rússia e Irã, e aí o Brasil com 85 mil casos registrados. Clica para mim nos Estados Unidos, vamos clicar aqui? Nos Estados Unidos agora eu tenho, só para você entender, dos 62 mil casos de pessoas que morreram nos Estados Unidos. E aí, você pode ver que a quantidade de pessoas testadas ainda é muito pequena. São 6 milhões de testes testados, de pessoas que foram testadas até agora, a maioria delas em Nova York, depois na Califórnia e depois na Flórida. Aí Texas, Massachusetts, Illinois, Nova Jersey, Pensilvânia. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra gente subir isso aqui? Só para eu dar uma olhadinha numa informação. 8, vamos subir aqui então? Pode subir, pode subir, pode subir. Pode subir, vamos lá. Cadê? Tá indo não. Pra você ter uma ideia. Aqui, ó, parou aqui. Utah tá aqui, ó, 108 mil testes. Maryland, 114 mil. Carolina do Norte, 128. Na realidade, isso aqui tá por ordem de quantidade de testagem, não por proporção, tá? O
que eu queria deixar claro para você é o seguinte: Utah, puxa, tá lá embaixo. Só que a quantidade de testes aqui em Utah, de 108 mil, em relação à população de Utah, coloca o estado na 6ª posição de estado que mais testa no país, de 50. Por isso que o estado de Utah está mudando a sua fase. O governador, ele na realidade, ele dividiu, né, a doença em estágios de alerta. E a gente está passando agora para o estágio laranja. Faltam 2 para a gente chegar no verde. O que é muito bom. E o estado de Utah agora, com essa quantidade de testes, e a gente pode ver pelo mapa, pela cor do mapa, que é justamente nessa região aqui, Utah está aqui, ó. Que é justamente nessa região que a gente tem poucos casos. O que é sensacional. Paulo, você está puxando o saco de Utah? Não, eu só estou falando que são dados que são importantes da gente dizer. O governo está agindo e melhor não é isso. A população está ficando em casa. Só está saindo quem realmente precisa sair. Isso é muito importante.